Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. E nós vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente tem visto até aqui, para a gente avançar, então, nos próximos textos. Romanos, capítulo 1, até o capítulo 11, nós temos um posicionamento dentro dessa epístola sobre a firmeza, o aprendizado do que é a salvação e do que ela trouxe para nós. O apóstolo Paulo chama a atenção e descreve para a gente em minúcias, em detalhes, tudo aquilo que chama a atenção do que nós conquistamos e do que nós alcançamos em Cristo Jesus. Por exemplo, ele descreve para a gente que nós somos pecadores, mas a graça de Deus é o poder e a forma que Deus manifestou para nos alcançar. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, chama a atenção de que o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Também é chamada a nossa atenção em Romanos capítulo 4, 3 e 4, que diante da dívida que nós temos, nós fomos agraciados, nós fomos privilegiados com o pagamento dessa dívida. Nós tínhamos o pecado, nós teríamos, ao certo, ser condenados ao Senhor, pelo Senhor, mas o Senhor imputou sobre nós a justiça de Cristo. E se Ele imputou a sua justiça por nós, logo nós não temos mais essa dívida, essa conta com o pecado. E, automaticamente, então, fomos resgatados. Romanos capítulo 5, então, sendo, pois, justificados, nós estando nessa situação, agora em harmonia, em paz com a pessoa de Deus, nós não somos mais inimigos. Muito pelo contrário, temos a paz com o Senhor, porque nós estávamos em guerra, nós estávamos em situações opostas, mas agora andamos em conformidade. Agora andamos juntos. E é interessante porque no capítulo 5, quando ele chama a atenção disso, ele vai realçar de que alguém tomou um passo iniciativo, chamando a atenção para confiar. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, ele confiou. E esse ato de confiar, Deus ortogou a ele justiça. O que é desafiado a mim e a você, confie em Cristo Jesus. Confie no Evangelho de Deus. Confie, porque a sua vida, a minha vida, todas as nossas vidas, elas estarão livres da condenação eterna. Então, toda a essência do Evangelho não é o que você vai fazer, mas sim o que Cristo fez, o que Ele executou. De maneira que, para vivenciarmos essa vida cristã, vivenciarmos essa novidade de vida, nós então precisamos entender o seguinte, que precisamos morrer. Morrer para o pecado. Romanos capítulo 6. Precisamos, literalmente, nos identificarmos como mortos. Mortos para o pecado. Mas quem é que não enfrenta lutas com respeito à praticidade da vida cristã? Quem é que não enfrenta circunstâncias adversas? Quem é que aquilo que quer fazer não consegue fazer e aquilo que não quer fazer se vê completamente fazendo, constantemente fazendo? Entra em crise, entra em parafuso, porque, puxa vida, mais uma vez eu caí nessa situação. Paulo, então, vai chamar a nossa atenção em Romanos 7. Aquilo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Cristo Jesus, ao meu Senhor, que me livrou. Em Cristo, então, nós fomos libertos. Em Cristo, nós temos uma nova condição de vida. Em Cristo, nós podemos agora vivenciarmos uma vida à pessoa de Deus. Porquanto, o capítulo 8 e versículos de 1 a 4, chama a nossa atenção. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então uma novidade de vida acontece. Não estamos mais condicionados a andarmos e a sermos cativos pela carne, porque a lei na carne, que estava enferma na carne, essa lei então agora ela foi caducada, essa lei agora não tem mais valor normativo sobre as nossas vidas.
porque não andamos mais de acordo com a lei. Andamos agora pela direção do Espírito Santo de Deus. E por conta da ação do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos agradar a pessoa de Deus. De maneira que agora, você que confiou, você que crê, você que acredita, você que depositou sua fé no Senhor Jesus Cristo, você pode ter uma vida que de fato agrade a pessoa de Deus. Não porque você é capaz, mas porque Deus te capacita através do seu Santo Espírito. Então, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Paulo chama a atenção sobre o aspecto de como que Deus lidou, como que Deus relacionou tudo isso com um povo escolhido, o povo de Israel. E que, em Cristo, nós não somos nem gentios e nem judeus. Em Cristo nós somos o povo de Deus, o povo alcançado, o povo liberto, o povo que foi alcançado pelo sangue do Senhor. De maneira que no capítulo 12, o apóstolo Paulo então nos traz a primeira consideração, o primeiro direito, vamos dizer, que você talvez teria. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro direito, você foi alcançado pela misericórdia. E essa misericórdia te capacita a transformar o mundo. Essa misericórdia te capacita a vivenciar uma vida completamente diferente. De maneira que, começando pela forma como que você lida com a ação da pessoa de Deus em relação à sua vida própria, porque Deus te capacitou a servir. E esse é um ponto interessante. O verdadeiro evangelho, ele não diz respeito a si próprio. O verdadeiro evangelho sempre vai dizer respeito ao que você vai fazer ao outro. Foi assim que Cristo veio apresentando o evangelho. E hoje nós vemos no evangelho que as pessoas voltam a atenção para si próprio. Quem é que não vê aqueles negócios no Instagram, no Facebook? Olha, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te capacitar, você é vitorioso, você é aquilo outro. Você existe porque você é o ponto fraco de Deus. Você é isso porque você é aquele jeito de Deus. Você é o foco da atenção de Deus, você é a razão principal. E você começa a acreditar nesse tipo de filosofia, nesse tipo de pensamento. Mas a palavra de Deus diz, não é assim. Porque Deus olhou para o outro. O evangelho, então, é a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas para alcançar o outro. E os dons que Paulo vai chamar a atenção em Romanos capítulo 12, também são a manifestação de nós servirmos ao outro. De maneira que no versículo 9 em diante, também é a maneira de como nós lidamos através do amor ao outro. Capítulo 13, Paulo então vai chamar a nossa atenção sobre como vamos lidar com a autoridade para benefício sempre do outro. Porque eu morri e eu me nego. Esse é o princípio maior. Alicerçado sobre 3 versículos, vamos dizer assim. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Ao qual o apóstolo Paulo vai chamar sobre a lei do amor. Veja lá a leitura bíblica que nós vamos fazer neste instante. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí vem a nossa pergunta, no versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Paulo ainda está dentro do raciocínio sobre a questão da dívida, sobre a questão de vocês ter algumas questões vinculadas à questão de pagamento. Paulo termina o capítulo 13, versículo 7, chamando a atenção a respeito de como que nós deveríamos lidar com a sociedade. E Paulo então descreve o seguinte, olha, tomem cuidado com aquilo que é dívida, tomem cuidado com aquilo que às vezes vai deixar vocês presos, com aquilo que vai deixar vocês cativos. É melhor, é orientado, que não se deva a ninguém. Não está dizendo que você não pode pegar dinheiro emprestado, não está dizendo que você não possa fazer dívida, que você não possa fazer empréstimos, que você não possa fazer um financiamento. Não é esse o ensinamento. O ensinamento é que você, ao fazer, que você, ao lidar, você tenha a hombridade, você tenha a honra de concluí-lo. Você não deixe para trás. Você não deixe a circunstância sem ser acertada.
A orientação do apóstolo Paulo é para que a gente, diante de tudo que a gente tem em relação à lei, a gente comece acertando a nossa vida e colocando ela em praticidade. É interessante porque quando o apóstolo Paulo descreve esse ensinamento, ele vai colocar alguns alicerces praticamente sobre ele. Êxodo capítulo 22, versículo 15. Abram lá para mim, por favor. Êxodo 22, 15. 22, 15 foi, né, que eu falei? Ou 22... Isso, 22, 25 também. Se o seu dono estava presente, não pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo e ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporeis usura. Ainda, dentro desse mesmo assunto, olhem lá Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 e 9. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 9. Quando entre ti houver algum pobre e teus irmãos em alguma das tuas portas na terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quando bastes para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vá se aproximando o 7º ano, ano da remissão, em que teu olho seja maligno para com teu irmão, pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Perceba que a orientação é, não deixe de emprestar, empreste. Para quem? Para aquele que está em necessidade. Mas não empreste com usura. Não empreste pensando em ganhar mais. Não empreste em receber lucro do seu irmão. Você tem para abençoar. Esse é o princípio. Você tem para poder favorecer. E ele está passando o princípio de quando eles entrariam na terra ali. Ainda Salmos, capítulo 37, versículo 21. Rapidamente, eu só vou passar por esse assunto e a gente já avança para o texto. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então Paulo está escrevendo a uma igreja gentílica. Paulo tem princípios tanto judaico, mas também por ser romano conhecia bem toda a característica romana. E Paulo está instruindo a igreja de que o seu testemunho diante da sociedade deveria ser inabalável, tanto diante das autoridades, quanto diante uns para com os outros. Pegou emprestado? Acerte. Lembre do princípio do Senhor Jesus? A palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Cumpriu. Olha, tal dia te pago. Se não tiver o dinheiro, tenha a hombridade de estar lá, dando a satisfação, reconhecendo a sua falha. É interessante porque quando a palavra de Deus descreve isso, ela coloca a gente num nível a mais. A ninguém devais coisa alguma. Ou seja, a dívida, ela não pode fazer parte, mas se acontecer, se houver a situação, não empreste pensando em lucrar em cima do outro. Muito pelo contrário, a única dívida que nós temos, que essa é impagável, por isso que eu disse que o evangelho é sempre o benefício do outro, e não o benefício de si mesmo, é quando você lida com o próximo. Você ama o próximo. Você tem que amar o próximo. E essa é a sua dívida. Impagável. Você tem que fazer sempre o benefício ao outro. Você sempre tem que lidar ao outro. É interessante porque quando a palavra de Deus nos orienta e nos chama a atenção a respeito desse amor, de nós manifestarmos esse amor mútuo uns aos outros, essa é uma dívida que está constantemente a pagar. Não será nunca paga, a não ser quando a gente chegar juntamente com o Pai. O pai da igreja primitiva, Orígenes, dizia o seguinte: a dívida de amor permanece conosco permanentemente, nunca nos deixa. Essa é uma dívida que nós pagamos todos os dias e sempre deve ser. Sempre eu vou ter a responsabilidade de amar. Sempre eu vou ter a responsabilidade de passar adiante. Sempre eu vou ter a responsabilidade de cuidar. Não importa de quem quer que seja. Você é cristão, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é amar o próximo que está ao meu lado. Quem é o meu próximo? Talvez você pergunte como aquela parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Quem está do teu lado. Literalmente, quem é o teu vizinho. Quem está junto de ti.
Esse é o teu próximo. Essa é a pessoa que você tem que amar. O nosso amor para com o outro se aplica, antes de tudo, aos nossos irmãos, aos amigos, às pessoas que vivem junto a nós, mas também, principalmente, aos domésticos da fé. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como os discípulos, que vos ameis uns aos outros como eu também vos amei. Com todos os saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o primeiro princípio que nós temos nesse texto é que nós precisamos amar, porque primeiro nós temos a orientação do Senhor Jesus Cristo, segundo, porque essa é a diretriz da lei, e terceiro, porque o Senhor Jesus nos comissiona para isso. O amor, então, é o tema dessa primeira parte, a qual Paulo está chamando a atenção, já tratado do versículo 9 até o versículo 21, e também é o tema da epístola de João, aonde ele nos lembra que Deus ordena que nós creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele também nos amou. E nos adverte, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem temos é este mandamento dele, é a única que ama a Deus e ame também o seu irmão. Portanto, somos desafiados a amar incondicionalmente. Somos motivados a amar diferentemente de qualquer situação. O amor que Paulo aplica aqui está também descrito lá em Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10 em diante. A gente vai olhar Gálatas capítulo 5, 22, porque a primeira atitude que nós temos do fruto do Espírito começa com amor. E é aqui que eu quero chamar a atenção para a nossa ação de hoje. Paulo descreve para a gente de que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm que amar como princípio da lei. Só que você só vai poder fazer isso mediante se você tem o Espírito Santo de Deus. Veja lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Logo, a pergunta que a gente precisa fazer é, e a lei? Que tipo de lei é essa que o apóstolo Paulo menciona para as nossas vidas? Qual é a situação dessa lei? Será que somos obrigados novamente a voltarmos aos rudimentos da lei para podermos praticar o amor, para podermos praticar tudo isso? Já que no versículo 10 ele vai chamar a atenção inclusive para algumas praticidades da lei que nós temos. Eu quero salientar alguma questão aqui, a qual vale a pena a gente pontuar. Qual é o propósito da lei? A lei ela tem como propósito expor o pecado. Gálatas capítulo 2, versículos 16 a 21. A lei tem como propósito mencionar também o nosso estado de morte, o nosso estado de condenação. A lei tem como propósito explicar a maldição que estava sobre o pecador. A lei tem como propósito trazer que aquele que vive vai ter que cumpri-la integralmente, independente de qualquer que seja a sua situação, que é impossível a este homem chegar e agradar na perfeição daquilo que é exigido por Deus. A lei aponta tão somente para a perfeição de Cristo. A lei também tem como propósito as promessas de Deus, aquilo que Deus estabeleceu entre Abraão e a lei de Moisés, e não podem ser combinadas nem invalidadas. A lei tem como, e nunca foi adicionada para apontar e sobressaltar e refrear as transgressões, até a concretização da promessa. Também a lei nunca pretendeu dar vida. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Coloca lá para mim, por favor, Mateus. Romanos 8, versículos 3 e 4, o texto que nós acabamos de ler. Porquanto ao que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a condenação, então, que a lei apontava, ou seja, a justiça que a lei apontava, na carne ela estava enferma, ela perde o seu valor, ela perde a sua situação. E ela, então, passa a demonstrar a nossa decadência moral e a nossa condenação como pecadores. Essa lei enferma, essa lei que agora está enferma e doente na carne, ela também caduca, ela não tem mais a sua funcionalidade. Fomos desobrigados, fomos separados, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de vida no Espírito, e não na caducidade da letra. Ou seja, a lei passou em uma única situação, naquilo que ela se diz como normativa, determinação de normas. Mas a lei ainda revela o caráter de Deus. A lei ainda nos traz o princípio do ensino.
E é por conta dessa questão que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, capítulo 8, capítulo 13, versículos 8 e 9 e 10, nos adverte a chamada de que, olha, é preciso que vocês estejam atentos, é importante que vocês amem uns aos outros, porque quem ama o seu semelhante cumpre a lei. Ele coloca em praticidade a lei, mas como é que eu posso fazer isso? Você que creu em Cristo Jesus, você que confiou no Senhor Jesus e que por Ele é capacitado pelo seu Santo Espírito, porque não é fácil amar o próximo. Não é fácil você se submeter ao próximo, principalmente quando esse próximo às vezes te calunia, principalmente quando esse próximo às vezes te trai, principalmente quando esse próximo te apunhala pelas costas. Mas ainda assim você tem que amá-lo, porque você é capacitado pelo Santo Espírito de Deus a assim fazer. Paulo então chama a atenção no versículo 9, com efeito então dessa lei, da cumprimento dessa lei, e literalmente a ideia aqui é de cumprir, a ideia, o princípio maior é de executar, de praticar tudo aquilo que está ao seu alcance. Paulo então vai citar alguns versos do Decálogo e também uma última parte de Levíticos 19:8, chamando a nossa atenção para a praticidade da lei. Com efeito, não adulterarás. Quando eu adultero, eu estou realmente ofendendo aquele que está sendo traído. A lei, então, me chama a atenção, tome cuidado com o seu próximo, porque ao adulterar, você está exatamente metendo o dedo na ferida do outro. A lei me chama a atenção para não matar. E Jesus, inclusive, chama a atenção descrevendo o seguinte, olha, só o fato de você chamar o outro de louco, você já é uma pessoa condenada ao inferno. Porque não é assim, aquele que é nascido de novo que tem que proceder. Só o fato de você estar vinculado com um sentimento de ódio no seu coração já é um problema. Não darás falso testemunho. Muito pelo contrário, o que tiver ao seu alcance, inclusive no capítulo 12, versículos 8 e 9, chama a atenção, olha, você tem que amar, você tem que ter um amor não fingido, você tem que aborrecer o mal, apegar-se ao bem, fazer o bem ao outro, independente do que o outro esteja fazendo, e no que depender de vocês, tenham paz. Tenham paz uns com os outros. Portanto, não diga falso testemunho. Não saia metralhando à toa. Porque um dia você vai estar diante daquele que vai te cobrar o cumprimento da lei. Para algumas pessoas acham que a lei ela está condicionada à salvação. Para você ser salvo, você precisa da fé. Confiar exclusivamente no plano de Deus. Mas para você viver a vida cristã, você precisa do Santo Espírito, que vai te capacitar a viver em conformidade com aquilo que é o querer de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você precisa da fé para chegar até Deus, mas é através do seu Santo Espírito que você vivencia a capacidade de obedecer ao Senhor. Percebam que a palavra de Deus, ela alicerça e ela está exatamente pontuada em cima da questão da obediência. Eu quero achar um texto que achei muito interessante, a qual vale a pena a gente reiterar uma questão para nós aqui. Quando a gente pensa na praticidade da observação, ou melhor, da obediência, a gente sempre acha que a obediência está em segundo plano. Ela está em questão de que não é para a gente, só se valeu para aqueles do Antigo Testamento. Mas é interessante porque quando a gente pensa nessa questão da obediência, ela vai para a praticidade, ela não é apenas um entusiasmo. A verdade é especialmente adequada a esse texto. Muito mais fácil é elogiar o amor do que vivê-lo e praticá-lo, como era no contexto do apóstolo Paulo. Cedo nessa epístola ele vai chamar a atenção, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, para a qual estou fazendo, e não entendo porque estou praticando o que não gostaria de fazer, mas estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Por que a gente chama a atenção disso? Porque quando a gente pensa no questão obediência, a obediência é o coração da vida cristã.
É o meio pelo qual, da obediência a Deus, que os crentes têm a bênção, a alegria, o poder espiritual. Jesus adverte a cada um de nós dizendo o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus também chama atenção a exemplo do perfeita obediência, o padrão para todos os crentes seguir. Meu mandamento, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A essência da sua encarnação foi em obedecer ao seu Pai celestial. Eu desci do céu e ele disse, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Percebam que toda a essência da obediência, ela está chamando a atenção para a sua praticidade. Então a obediência exige exercício, obediência exige vontade, sob a inspiração e do poder do Santo Espírito, assim como na vinda do Senhor para a salvação. Eu necessito do Santo Espírito de Deus para obedecer. Eu não consigo obedecer sem o Espírito Santo de Deus. Não adianta que você não vai fazer, você não vai imitar o cristianismo se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Você pode até querer, mas você não consegue. Você tem que ser salvo. Como salvo você consegue? Como salvo você consegue colocar em praticidade isso? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo se resume numa única palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo não faz questão de frisar o primeiro mandamento, porque ele não está tratando sobre a sua ação para com Deus. Ele está chamando a atenção de que, olha, uma vez que você é cristão verdadeiro, uma vez que você compreendeu a ação de Deus, uma vez que você está alicerçado sobre a misericórdia de Deus, uma vez que você entendeu a sua ação para com os demais que estão à sua volta, uma vez que você entendeu a sua responsabilidade diante da sociedade, você também precisa lembrar-se que diante daquele que está ao seu lado, você tem também uma responsabilidade de amá-lo. Compre em obediência. Então, lembrando, a lei, ela foi caducada, sim, na questão da normatividade, naquilo que ela exigia que eu fizesse para alcançar a salvação. Isso caducou, isso não é válido mais. Mas a lei ainda revela o caráter de Deus. A lei ainda revela e me aponta para Cristo. E por conta dessa ação, ela também me mostra que somente pela ação do Santo Espírito de Deus é que eu posso amar o meu semelhante. Aí a gente começa a entender como que o nosso evangelho está fraco. Porque quando a gente olha para pregadores que arrebanham multidões, o seu evangelho nunca é pautado em cima do outro, mas sempre é pautado em cima de si mesmo. Sempre sou eu o beneficiário maior. Sempre sou eu a ação maior de Deus. Nunca vai ser o outro. E quando você olha para o Antigo Testamento, e quando você olha para o Novo Testamento, você sempre vai ver que a ação daquele que crê em Deus, da ação daquele que confia no plano de Deus, sempre foi o outro. Você tem condições de emprestar? Empreste. Simples assim. Não estou aqui falando agora que você vai ter liberdade, agora o pastor falou, você tem que me emprestar. Não é essa a ideia. Não é esse o princípio. Mas se você vai emprestar, não empreste com juros, não empreste com usura, não empreste com ganância. Mas empreste para fazer o bem. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem ao próximo, faça. Porque nem sempre você vai receber em troca, é verdade. Mas o que chama a atenção no livro de Deuteronômio, quando era chamada a atenção? Ó, você vai emprestar, está perto do dia do ano sabático. Você não empresta? Não empreste, porque o Senhor Deus vai te abençoar. Empreste. Faça, porque o Senhor Deus vai fazer mais por você. É Ele que vai cuidar da sua vida. Então seja prático. E uma vez que você entendeu a praticidade do cuidado com o outro, você então está literalmente executando, resumindo a lei ao máximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Última parte, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu amo, mas eu falo mal. Eu amo, mas eu traio. Eu amo, mas eu calunio. Eu amo, mas eu não quero estar junto. O amor verdadeiro não faz mal ao seu semelhante.
E é interessante porque quando a gente trabalha com essa questão desse texto, o ato não é apenas o amor, como aparece no português, o substantivo, simplesmente assim, mas também a praticidade desse verbo, a praticidade dessa ação. O ato de amar, o ato de praticar amor, o ato de praticar estar junto com o outro, nunca vai ser para o declínio do outro. Você ama? Se você ama, porque Deus tem te capacitado. É porque Deus tem te dado condições de você ir além, até mesmo das suas forças. A lei do amor se resumiria praticamente em 3 situações. A primeira delas, em você cumprir. Cumprir toda a exigência que Deus estabelece em relação ao outro. Segundo, a lei do amor se resumiria a você pensar no valor do outro em detrimento ao seu. E terceiro, a lei do amor se resumiria em você compreender de que quando você tem o outro como ação final da sua vida, você então vai ter algo muito valente e muito benéfico sobre a sua vida, porque você está olhando sempre para aquilo que Deus olhou. É interessante porque quando a gente pondera essas questões, a gente vai ver exatamente esse tipo de ensinamento do Senhor. Veja lá Filipenses capítulo 2, versículo 2. Quando a gente se exercita-se a nossa salvação, de fazermos, de sermos obedientes, de sermos práticos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A obediência exigida de que nós devemos amar, nós devemos executar um ao outro, alicerça-se exclusivamente sobre aquilo que o Senhor Jesus chama a nossa atenção. Amem assim como meu Pai vos amou e eu também vos amei. Simples assim. Amem. Incondicionalmente. Executem amor uns para com os outros. Amém? Vamos colocar de pé e nós vamos orar, nós vamos agradecer a pessoa do nosso Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos-nos diante do Senhor. Diante de tantas circunstâncias adversas que acontecem com a sociedade, e aonde, Deus de amor, nós somos convidados a nos fecharmos em nós mesmos, a vivermos a nossa vida em detrimento à vida do outro, aonde nós sempre valorizamos o que é nosso, e jamais, ó Deus de amor, somos incentivados a olhar pelas necessidades e as circunstâncias que o outro padece. A Tua palavra nos vem ao contrário no dia de hoje, desafiando-nos, ó Deus de amor, chamando a nossa atenção de que uma vez que temos o Santo Espírito do Senhor nas nossas vidas, nós devemos praticar esse amor aos outros, independente de qualquer circunstância. Deus nos ajude a amar. Amar, ó Deus de amor, como o Senhor nos amou, de deixar aquilo que é particular, daquilo que é nosso, daquilo que é de bem pessoal, para fazer o bem ao outro. Porque foi essa ação que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. O Senhor deixou o seu céu, deixou sua glória, deixou toda a sua formosura e toda a sua soberania para assumir a forma de homem, e homem a morrer na morte de cruz. O primeiro ato do amor a Deus de amor realmente é esse princípio do auto-negar-se. E eu te peço, Deus de amor, ajude a tua igreja a entender isso de uma maneira prática. Nós não conseguimos pelas nossas forças. Não é, ó Deus de amor, com a intenção de querer cumprir a lei para podermos alcançar o céu que isso vai ser possível, porque não vai. Porque vamos falhar na primeira oportunidade que tivermos para poder exercitar isso. Mas então, ó Deus de amor, uma vez crendo em Cristo Jesus, uma vez capacitado pelo Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus que nutre a tua igreja com a sabedoria do teu Santo Espírito, com o poder do teu Santo Espírito, para ir além, para sim andar a segunda milha, para sim dar a outra face, para sim dar a capa e não apenas a túnica. Pois, ó Deus de amor, a prática do amor é quando a gente olha para a necessidade do outro. A prática do amor é quando a gente se identifica com o outro. Ajuda-me a amar, ó Deus de amor, a cumprir as exigências daquilo que foi colocado. Porque, ó Deus de amor, quando eu amo, definitivamente eu estou cumprindo sim os princípios que o Senhor estabeleceu.
Eu estou praticando, ó Deus de amor, aquilo que o Senhor chama de maior atenção, da obediência à tua palavra. Muita gente, ó Deus de amor, acredita que é isso que vai trazer a salvação, mas não é. Na realidade, isso é o resultado da salvação. Uma vez salvo, ó Deus de amor, sou capacitado a amar incondicionalmente. Eu sei, ó Deus de amor, quanto que isso é difícil. Quanto é difícil para alguém que faz mal a nós. Quanto que é difícil para alguém que faz mal aos nossos filhos. Quanto que é difícil para alguém que faz mal à nossa esposa ou ao nosso esposo. Mas ainda assim a tua palavra nos orienta. Ame incondicionalmente. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, capacite a tua igreja a ir a mais. Nos dê a visão do Senhor. Nos capacite, ó Deus de amor, realmente a entendermos e a compreendermos a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque somos incentivados e somos exortados a amar como ninguém mais amou, a não ser como o Senhor amou. A fazermos a diferença na vida das pessoas e a sermos luz, ó Deus de amor, para a vida delas. Porque, ó Deus de amor, foi para isso que nós fomos enviados. Nisso conhecerão se vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Ajuda-nos na nossa fragilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.